Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nessa videoaula, nós vamos estudar alguns conceitos introdutórios do mundo de algoritmo e lógica de programação, tá? Bom, antes de nós iniciarmos, os estudos dessa área tecnológica, é importante entender, pessoal, 5 coisas, ou seja, 5 conceitos que eu, como professor, julgo, essa aí é uma opinião minha, tá? Que eu julgo que é necessário você entender, você ter em mente, para poder desenvolver alguma aplicação envolvendo, algoritmo e lógica de programação, ou seja, envolvendo software, ou seja, envolvendo programação em si, tá? E esses 5 conceitos básicos, e iniciais também, eu vou formatá-los aí para você, através de 5 perguntas, tá bom? Então a primeira pergunta que você tem que saber responder, tá? Para você poder programar, você tem que saber responder essas 5 perguntas. Primeira pergunta: o que é um computador? Segunda pergunta: o que é programar? Terceira pergunta: o que é linguagem de programação? Quarta pergunta: o que é um código-fonte? E quinta pergunta: o que é uma IDE, tá? Ou um ambiente de desenvolvimento integrado, tá bom? Então é o seguinte, quando nós vamos iniciar o estudo, de programação, a gente tem que ter em mente esses 5 conceitos aí. Então vamos lá. Primeiro, gente, o que é um computador, Pessoal, o computador, ele é uma máquina, que possibilita realizar um processamento de dados, E esse processamento de dados, ele está atrelado a diversos modelos, específicos, tá bom? Então, o computador, a gente acha que às vezes um computador é somente essa foto que eu estou mostrando para vocês aí, que é um monitor, um desktop, um teclado e mouse, ou um notebook, enfim. O computador pode ser qualquer dispositivo, que tenha vamos dizer assim, como base, ou seja, ele tem como base principal o processamento de dados, tá bom? Ou seja, o processamento automático, processamento e tratamento de dados, tá bom? Então, o computador é algo que vai processar, dados. No mundo de programação, um computador é um dispositivo que vai processar alguma informação, tá? Mas que informação é essa, professor? Nós vamos ver quais são essas informações que ele vai processar. Ele é considerado, pessoal, um dispositivo burro, Como assim, professor, um dispositivo burro? Ele é considerado um dispositivo, que ele não tem autonomia para trabalhar sozinho, Ele precisa de algumas instruções para poder trabalhar. Nós vamos ver mais à frente quais são essas instruções. Então, o processamento de dados seria o processamento dessas instruções, tá bom? Agora, o que é programar, De maneira bem simples e objetiva, programar é criar uma série de instruções para o computador realizar uma tarefa, Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês no slide anterior o que é um computador? Bom, um computador é um dispositivo que faz um processamento de alguma coisa, Faz um processamento de dados, E esse processamento de dados, ele tem que seguir uma regra, tem que seguir uma receita. O que ele vai processar, O computador não processa nada sozinho. O computador não trabalha sozinho. Então, o computador ele vai processar uma determinada receita, entre aspas, E essa receita é uma lista de instruções que você, programador, vai definir para ele fazer. Ou seja, o que é programar? Programar é criar uma lista de instruções para o computador realizar uma tarefa. Sim. Porque o computador, inclusive eu coloquei até essa imagem proposital aqui, tá? Essa orelha de burro, Porque o computador é burro mesmo, tá bom? Nossa, professor, mas o computador é burro? Sim, o computador é burro mesmo. Ele é burro, gente, no sentido de que ele não consegue executar nenhuma tarefa,
sozinho. Então você precisa definir um conjunto de tarefas para ele poder executar. Tá? E essa definição, né, e essa criação dessas tarefas, né, nós chamamos de programar. Então, programar, né, é você criar as instruções para que o computador possa trabalhar, ou seja, as instruções para que o computador possa processar. Tá? Então, é você que define como ele vai trabalhar. E, agora, uma coisa unindo com a outra, né? Bom, se o computador ele é algo que processa dados, ele é burro, não trabalha sozinho, ele depende de uma lista de instruções para poder trabalhar, né? Como que essa lista de instruções como que você vai criar essa lista de instruções, ou seja, esse conjunto de regras, né? Esse conjunto de regras, gente, ele é criado através de uma linguagem de programação, né? Então, para que um computador possa executar uma determinada tarefa, é necessário que ele respeite a lógica de um conjunto de instruções, tá? Então, as instruções que você vai definir para ele está totalmente embasada numa linguagem de programação, tá? Então, se eu vou ensinar o computador a somar dois números, eu vou dar um exemplo aqui. Então, você vai ensinar o computador a somar dois números, tá bom? Como que você faz o computador somar dois números? Você escolhe uma determinada linguagem de programação, tá? Inclusive, eu coloquei até uma imagem que tem inúmeras linguagens aqui. E através dessa linguagem de programação, você coloca todas as instruções e rotinas necessárias, né, para que o computador possa somar esses dois números. Tá? E o que é o código-fonte? Bom, se você vai, né, ensinar o computador, por exemplo, a somar dois números através, por exemplo, da linguagem C, ou C++, vamos falar C++, né? Você precisa escrever essas instruções, né? Só que essas instruções vão seguir as regras dessa linguagem, né? Ou seja, a sintaxe dessa linguagem, tá bom? Então, gente, o código-fonte seria o arquivo, né, que contém todo aquele texto, né? Ou seja, todas aquelas instruções baseadas numa linguagem de programação, baseadas na sintaxe dessa linguagem de programação, tá? E esse arquivo e esse código-fonte, ele vai ser processado por esse computador, tá? Então, o código-fonte é um conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo instruções de uma linguagem de programação, né? Então, o código-fonte é o seu código em si, as suas instruções em si, né? Então, se você deseja, por exemplo, ensinar o computador a somar dois números através da linguagem C++, então você precisa criar um código-fonte, ou seja, criar toda a sua codificação, e essa codificação vai se transformar num arquivo, né? E esse arquivo a gente chama de código-fonte, tá bom? E o que é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou IDE, né, gente? Bom, eu sei que o computador ele é um dispositivo que processa dados, que ele não sabe trabalhar sozinho, ele precisa de instruções para trabalhar, e quem define essas instruções para ele trabalhar ou processar dados, né, é você, programador, e essas instruções têm que estar baseadas em uma linguagem de programação, e toda a programação que você desenvolver, todo o código, ou seja, toda a sua codificação tem que ser, no final vai virar um código-fonte, ou seja, um arquivo de código-fonte, mas aonde é que eu vou desenvolver esse arquivo de código-fonte, né? Ou seja, para que eu possa desenvolver esse código-fonte, eu preciso de um software, né, que me forneça, ou seja, que me permita criar esse código, tá bom? Então você usa um software para poder criar outro software, tá? Então a ideia ela é um ambiente de desenvolvimento integrado que basicamente ele é um software que ele é a base para você criar, né, essas instruções, esse código-fonte. Tá? E não só isso, né? Ele tem muitas outras características importantes, né? Então, por exemplo, uma IDE, ela tem, por exemplo, tratamento de erros, né? Opa, escrevi uma sintaxe errada, escrevi um código errado, automaticamente essa IDE ela vai
na hora que você mandar fazer a compilação, tá? Esses são coisas, esses termos que nós vamos ver futuramente, tá bom? Quando você for compilar essa aplicação, né? Ela vai falar para você, olha, na linha X eu encontrei um erro de sintaxe, então por favor corrijam, né? Então essa ideia ou ambiente de desenvolvimento integrado, ela é um recurso, né? Dentro do mundo da programação, ou seja, é um software que ela vai permitir você criar esse código-fonte, né? Então, nós temos aí diversas ideias no mercado. Então, como por exemplo, eu tenho o Visual Studio da Microsoft, né? O Visual Studio eu consigo desenvolver, né, o meu código-fonte, desenvolver a minha aplicação em diversas linguagens, como por exemplo, Visual Basic, Visual Basic.NET, C Sharp.NET, eu tenho C++.NET, enfim, né? Eu tenho aí, por exemplo, Dev C++, onde eu consigo desenvolver o meu código dentro, né? O meu código em C++ dentro do próprio Dev, enfim. Eu tenho inúmeras ideias no mercado, mas como escolher a ideia correta, professor? Geralmente a gente escolhe a ideia baseado, primeiramente, né? Baseado na linguagem de programação que eu quero trabalhar, né? Então, eu quero programar em Java, professor. Então você pode usar, por exemplo, lá o Eclipse. Eu quero programar dispositivo para Java para desenvolver aplicativos, professor. Pode trabalhar com Eclipse, pode trabalhar com Android Studio, enfim, tem inúmeras formas, né? Professor, o bloco de notas é uma ideia? Sim, é uma ideia. Por mais simples que seja, ele não deixa de ser uma ideia, tá? Então, quando você vai desenvolver alguma aplicação, né, você precisa escolher uma IDE e geralmente essa IDE ela é baseada, né, ou seja, ela é fundamentada na linguagem de programação que você quer trabalhar, tá? Bom, vou deixar uma frase para você aqui de vamos dizer assim, uma pessoa que fez uma grande contribuição para o mundo tecnológico, né? Que é Steve Jobs. Steve Jobs dizia o seguinte: todos neste país deveriam aprender a programar um computador, pois isto ensina a pensar, tá? Essa é uma frase do Steve Jobs, gente, que faz todo sentido, tá? O que ele está falando aqui. Faz todo sentido o que ele está falando aqui. Porque programação, pessoal, é estimular o raciocínio lógico, né? E para que você possa ter um raciocínio lógico, você precisa pensar muito. Inclusive, quando eu estou programando, às vezes eu estou mexendo, codificando ali, programando, e na hora que eu olho, meu Deus, passou-se 24 horas e eu nem percebi. Parece que passou 5 minutos. Esses 5 minutos foram 24 horas, na verdade, né? Então, perdão, pessoal. Então, programar, gente, é estimular, né, continuamente o raciocínio lógico de uma pessoa. Quando você vai criar um programa, você precisa resolver um problema com esse programa, né? Então, você precisa pensar, repensar. Então, tem muito raciocínio lógico. E a frase que ele falou, com certeza é coerente, tá? Bom, como eu falei para vocês, os benefícios da programação são inúmeros, né? Estimula o raciocínio lógico, como eu falei, acabei de falar, né, gente? Com certeza estimula o raciocínio lógico, porque para resolver um problema você precisa raciocinar, né? Você precisa pensar. Incentiva o aprendizado de matemática, física e língua inglesa. Com certeza, sim, pessoal. Ela estimula, né? Por que matemática e física? Porque muitos problemas, não vou falar muito da física, vou falar mais da matemática. Porque muitos problemas de programação você se resolve com média. Com matemática, né? Como, por exemplo, você quer fazer uma aplicação para calcular, para definir quem passa, para registrar, né, todos os alunos que foram aprovados ou reprovados de uma instituição de ensino. Então, por trás daquela aplicação, obviamente, tem toda a codificação, tem todo o código baseado numa linguagem, sintaxe de uma linguagem de programação, mas a lógica e a estrutura daquele código, né, vai ser moldado para fazer um cálculo de média, né? Então ele vai fazer um somatório, calcular uma média, né? Então, com certeza, pessoal, incentiva sim o aprendizado de matemática, física também, porque você pode trabalhar você pode desenvolver aplicações que envolvam muita física
Inclusive, se você pegar os softwares hoje de engenharia, né, com certeza eles resolvem problemas de engenharia, né? Ele tem muito conceitos de física embutido, né? Porque se eu for pegar um SolidWorks da vida, né, que é um software para você fazer desenhos mecânicos, você vai ver que por detrás dele não é só um software para criar desenhos em 3D, mas ele é um software que ele faz todo o cálculo matemático e físico, né, para poder definir vamos supor assim, a dureza de uma peça, o quanto ela consegue aguentar de calor, ou seja, infinitos, né? Infinitos cálculos, baseado na física também. E a língua inglesa, gente, porque a maioria, 99% das linguagens de programação do mercado é inglês, tá? Ô, professor, mas não tem português? Gente, tem algumas, mas, sinceramente, não chegam, né? No mesmo nível que as linguagens de programação que estão na língua inglesa, tá? Porque, pessoal, quem desenvolve uma linguagem de programação, ele vai pensar assim, pô, todo mundo. Eu quero que o mundo inteiro utilize desse recurso, quero que o mundo inteiro faça uso dessa linguagem de programação. Então, ele não vai escrever em português, ele vai escrever na língua universal que nós temos aqui no planeta, né? E a nossa língua universal é o inglês, tá? Não tem como escapar. Então, gente, por que vai estimular, né, o estudo da língua inglesa? Porque 100% da sintaxe, né, tirando alguns termos técnicos e exclusivos daquela linguagem de programação em si, a estrutura dela é em inglês, né? Então, por exemplo, você tem uma estrutura de repetição, você não fala se, você fala if, você não fala se não, você fala else, né? Você não fala enquanto, você fala while, né? Ou seja, a sintaxe ela é totalmente baseada em inglês, tá? Auxilia no desempenho pessoal e profissional. Pegou, gente, minha garganta hoje está terrível. Sim, com certeza, porque eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham comigo, né? E que ele formou-se em engenharia de produção. Vou dar um exemplo mais fora da caixinha, tá? E ele falou assim, olha, eu acho que eu vou aprender a programar. Falou para mim assim, só vou aprender a programar. E começou a pesquisar. E hoje ele aprendeu a desenvolver algumas aplicações utilizando algumas linguagens, né? E ele criou diversas ferramentas, né, para poder auxiliar, né, no trabalho dele. Então, ele trabalha com a parte de processo, então ele começou a criar diversas ferramentas que facilitou a vida dele, tá? Então, muitas tarefas que ele tinha que fazer manualmente, ele falou, fazer um programinha aqui para poder realizar essas tarefas também automaticamente. Então, com certeza, auxiliou, né, no desempenho profissional e pessoal dele. Porque, como eu vou ensinar para vocês, né, gente, eu acho que tem muita gente aqui que vai querer desenvolver alguma aplicação voltado para a sua área em específico, né? Vai querer, por exemplo, usar o Excel, mas usando o Excel com a parte de Visual Basic, né? Ou seja, com a parte de macros, scripts. Então, com certeza, depois que você desenvolve uma planilha de Excel avançada, né, com um script, e esse script ele realiza diversas tarefas automáticas para você, com certeza isso vai auxiliar nas suas tarefas diárias e no seu dia a dia, tá? Então, sim, gente, com certeza auxilia no desempenho pessoal e profissional de uma pessoa. Programar estimula a criatividade, com certeza, porque quando você senta na frente do computador e vai começar a escrever um código, você vai ter que pensar: o que eu vou criar? Como vai ser essa aplicação? Né? Então, você vai ter que pensar, você vai ter que ser criativo para poder imaginar o princípio de funcionamento dessa aplicação. Uma coisa é você aprender a manipular um software, aprender a operar, né, um software, entender os princípios de funcionamento de um software pronto e utilizar esse software pronto. Outra coisa é você criar um software partindo do zero. Então,
Você vai ter que ter, então, toda a ideia, toda a criatividade que aquela pessoa teve para desenvolver aquele software que você usa hoje, você não fez, você usa hoje, se você for criar o teu, você tem que ter a mesma criatividade, a mesma linha de raciocínio, né? Ou seja, você vai ter que pensar como que vai funcionar, você vai criar algo do zero, vai nascer. Então, sim, para que você possa desenvolver um software, uma determinada aplicação, você sim precisa, né, ser criativo, tá? Programação desenvolve habilidades para solucionar situações adversas. Com certeza, né, pessoal? Porque você estimula muito o raciocínio lógico, você estimula muito o seu cérebro a pensar, você força o seu cérebro a pensar. Então, quando você aprende a pensar, presta atenção, assim como Steve Jobs falou, né? Assim como quando você aprende a pensar, gente, a programação te ensina a pensar. Então, quando você aprende a pensar, fica mais fácil você resolver outras situações da sua vida em qualquer área, né? Então, se você tem um problema ali, por mais que não seja um problema relacionado à programação, se você aprendeu, né, na sua vida, você aprendeu a pensar, a usar a sua cabeça, você vai antes, falei, cara, acho que eu vou tentar resolver esse problema pensando nos métodos que eu usei para resolver um problema de programação. Sim, você pode, tá? Você pode usar o mesmo raciocínio lógico para poder resolver problemas adversos aí do seu cotidiano, tá? Por quê? Porque a programação, ela vai te ensinar a pensar, tá? Gente, o que seria, né, do mundo sem a programação? Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Como o Waze, Facebook, o Uber, o WhatsApp. E tem inúmeros outros, né? Que eu nem citei aqui, tá bom? Mas o que seria do nosso mundo hoje, né? Sem a programação, tá? Hoje, tudo que você vai fazer, você usa recursos de programação. Então, por exemplo, você quer conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? Você está aqui e essa pessoa está lá, por exemplo, lá no Japão, tá? Em frações de segundos, né? Você consegue enviar uma mensagem para essa pessoa, em frações de segundos, tá? Você consegue enviar uma mensagem para essa pessoa através do WhatsApp. Imagina só se não existisse WhatsApp nem e-mail, como que ia fazer? Ou você ia conversar com essa pessoa através de carta. Pensou o tempo que ia levar para você discutir algum determinado assunto, né? Então, gente, essas ferramentas de programação que eu estou mostrando aqui para vocês, essas ferramentas, né, tecnológicas aqui, como WhatsApp, Uber, Facebook, Waze, são ferramentas que basicamente revolucionaram. Tem muitas outras, né, mas eu coloquei só algumas. São basicamente ferramentas que revolucionaram, né, o nosso mundo, o nosso cotidiano, a nossa forma de viver, tá? Então hoje você sai da sua cidade, vai fazer alguma tarefa em alguma outra cidade que você não conhece, é lógico que você vai chamar um Uber, né? Você já abre, opa, vou pegar o meu 99, o meu Uber e vou para tal lugar, né? É óbvio que você vai fazer isso. O Facebook, gente, que é uma rede social, né, onde as pessoas, uma forma de entretenimento e também publicidade e marketing, então é uma ferramenta que auxilia muitas pessoas, as empresas principalmente, né, a divulgar produtos, a pessoa em si, a ter entretenimento. Então, muitas pessoas estão ligadas nessa rede social. O Waze, quem não anda sem Waze? É difícil a pessoa hoje no carro, né? Mas meu carro não tem, né? Um módulo de mídia, putz, não tem, você vai dar um jeito, você coloca um celular, adapta um celular, não importa, mas muitas das pessoas não deixam, né, de usar o Waze, porque ele não é só um cara que vai informar para você a rota correta, mas ele também te dá informações de trânsito, informações de acidente, então ele também é uma rede social, né, embutida ali, focado no trânsito. Então, gente, são ferramentas assim que fazem parte da nossa vida hoje, tá? Ela virou, né, algo usual, ou seja, para todos no mundo. Então, imagina só se a gente não tivesse essas ferramentas. Até para comer hoje, você nem pega mais o seu telefone, o seu celular, você vai logo pelo iFood ou na nossa região aqui de Minas, sul de Minas, o iHang. Então, você não quer, você se acomodou. Né? Não só você, eu também, todos nós nos acomodamos com essas ferramentas, tá? Todos nós precisamos dessas ferramentas para sobreviver, tá, gente? Falo de sobrevivência mesmo, porque tem gente
Porque se tirar tudo isso hoje, meu Deus, o mundo vira um caos. E todas essas ferramentas, pessoal, são ferramentas que nasceram, né, através de uma linguagem de programação. Ou mais de uma linguagem, mais de uma, não importa, mas são ferramentas que surgiram, né, dessa área tecnológica que é a programação, entendeu? São frutos da programação, né? Eu estou falando isso aí, gente, porque só para demonstrar para vocês que a programação é algo que contribui sim com o mundo, tá? Além dos aplicativos, né, hoje, se você for olhar, né, a programação ela atua em diversas plataformas, tá? Então, por exemplo, você tem programas rodando em computador, você tem aplicativos rodando em smartphones, smartwatches, TV, videogame, que seriam os consoles, né? Dispositivos industriais, como por exemplo CLP e HM, ou seja, em diversas plataformas que nós temos, tanto na indústria quanto na nossa vida, residência, comércio, né? Nós temos aí uma linguagem de programação executando uma determinada tarefa, né? Algum computador, quando eu falo computador, não precisa ser necessariamente um computador convencional, né? Eu tenho um computador ali executando uma determinada instrução, né? Processando algum dado. E essas diversidade de plataformas a gente tem inúmeras, como eu falei para você. No seu smartphone e no seu smartwatch você tem um aplicativo desenvolvido em Android. Na sua TV você também tem um aplicativo desenvolvido em Android. Né? No seu CLP e no seu HM você tem uma programação dedicada àquele dispositivo industrial em específico. No seu computador você tem uma aplicação rodando em Java, em C Sharp. Né? No CLP tem um Ladder. Enfim, tá? Nós temos hoje diversas plataformas, né? E cada plataforma com a sua linguagem de programação, ou seja, com o fabricante utiliza a sua linguagem de programação em específico, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos, mas, tem muita, mas muita linguagem de programação aí no mercado, tá? Então, tem o C Sharp, tem o Java, PHP, HTML, ASP, C++, C, Visual Basic for Script. Muitas linguagens de programação. O intuito, gente, nesse projeto é você talvez escolher uma linguagem. Não precisa ser essa que eu mostrei aqui, pode ser outras, tá? E em cima dessa linguagem de programação você vai desenvolver, né? O seu projeto, como eu falei anteriormente. Se você quiser trabalhar com Excel, você pode ir lá na seção de macro dele e desenvolver alguma aplicação com Visual Basic Script, tá? Se você quiser utilizar o Power BI, tá? Você pode utilizar o Power BI indo lá na seção do Power BI. Inclusive, eu pretendo primeiramente dar uma introdução aí no Power BI, porque algumas pessoas com certeza vão querer utilizar, né? Você pode utilizar o Power BI e utilizar os recursos de programação, ou seja, os recursos da linguagem de programação do Power BI. Né? Ah, não, professor, eu quero desenvolver alguma aplicação com C Sharp. Tá bom, usa lá o C Sharp para desenvolver alguma aplicação para desktop. Enfim, você tem aí inúmeras possibilidades, né, com inúmeras linguagens de programação do mercado. Tá bom? Agora, gente, fazer um parênteses aqui. Indústria 4.0, gente, é a quarta revolução industrial. Tá? Nós estamos aí, eu sou um defensor desse tipo de tecnologia e também divulgo muito essa tecnologia para todos os meus essa revolução, né, para os meus alunos. A indústria 4.0, gente, ela é um conjunto de tecnologias que vieram para revolucionar os processos, né, as máquinas industriais, tá? A concepção da indústria, entendeu? Além das máquinas, processos, a gente pode trazer a indústria 4.0, porque, querendo ou não, ela vai afetar outras áreas também, né? Ela é a concepção, pessoal, de autonomia, de inteligência artificial. Ela é a concepção de trabalho em nuvem, monitoramento em nuvem, ou seja, é uma revolução que vai trazer algo inovador para o mercado. Né? Então, por exemplo, de um smartphone,
você consegue, por exemplo, acompanhar, né, o status de uma máquina que está lá no Japão, ou no falar do Brasil, está lá em Manaus. Você tem uma planta aqui em Extremo, você tem uma planta lá em Manaus. Então, através do seu smartphone, você consegue acompanhar o status, né, dessa planta lá em Manaus, pelo seu próprio smartphone, né, através das tecnologias de internet das coisas. Ou então, pessoal, você pode desenvolver um processo industrial através da realidade aumentada ou realidade virtual, onde você consegue fazer uma simulação de todo um processo, de toda uma estrutura antes de fazer partir, né, para a mão na massa, ou seja, antes de partir para a montagem, antes de partir para a criação, montagem mesmo, ou seja, vou começar a montar a linha. Não, você pode simular ela, né, através de realidade virtual ou aumentada. Você pode trabalhar com diversas ferramentas mesmo, tá? Voltado para a indústria 4.0. A inteligência artificial pode dar autonomia para as máquinas, a robótica avançada, ou seja, tem inúmeras vertentes tecnológicas dentro dessa indústria 4.0. Mas o que ela tem a ver com a programação, gente? A indústria 4.0 e a programação, eu costumo falar que são duas tecnologias, né? São duas vertentes da tecnologia que andam de mãos dadas, né? Por quê? Porque essa quarta revolução, ela está totalmente embasada, tá, em programação. Tá? Muitas das ferramentas tecnológicas da indústria 4.0, né, elas estão sendo criadas. Né? Falo que estão sendo criadas porque ela está em processo de transição. Né? O fundamento dela é programação, o coração dela é software. Tá? Se eu enumerar para você aqui, se eu citar para você aqui as tecnologias, você vai perceber que muitas delas, né, a base é software, tá bom? Quando eu falo software, no contexto geral, tá? E software nada mais é do que programação, tá bom? Bom, gente, eu vou deixar aqui para você a bibliografia a respeito dessa disciplina. Vou encerrar por aqui a introdução a esse módulo aí de programação. Hoje eu não comentei nenhum assunto técnico em específico, foi mais um overview geral aí da matéria, né, um fundamento, e nas próximas aulas a gente vai começar a entender os conceitos, né, de algoritmo e lógica de programação. Hoje foi mais um overview, tá bom, gente? Forte abraço e até a próxima.